Olá, meu nome é Betina, graduanda do curso de Engenharia Aeroespacial da UFSM, e atualmente faço parte do Laboratório de Pesquisa em Concepção de Sistemas Complexos, Conceptio, na função de estagiária. Neste vídeo, irei apresentar uma breve introdução aos conceitos aplicados ao Capella e, após, as funcionalidades de reutilização de elementos no Capella, chamado de REC e RPL. Passando por uma breve agenda do conteúdo abordado. Primeiramente, vou introduzir o Capella como ferramenta MBSE e explicar um pouco sobre suas funcionalidades. Em seguida, tratarei das funções REC e RPL e o modo de usá-las. Por fim, mostrarei um exemplo simples aplicando essas funções. Começando pelo conceito de MBSE, a sigla significa Engenharia de Sistemas baseada em modelos, ou seja, trata sistemas complexos por meio de modelagens gráficas, como diagramas e plantas 3D. E esse processo facilita a visualização das características e propriedades de um sistema. A partir desta vertente da engenharia de sistemas, surge o Arcadia, que utiliza do MBSE em seus diagramas, seguindo uma metodologia que inclui cenários, fluxos e componentes. O Arcadia seria como uma linguagem de programação inspirada no SysML. O Capella, então, é um aplicativo que aplica esses conceitos, fornecendo um conjunto de ferramentas dedicado com a metodologia Arcadia aplicada, para que oriente o usuário ao longo do processo. O Capella cria modelos que são abstrações de entidades, processos ou produtos, para ajudar a abordar preocupações e necessidades das partes interessadas. Estes modelos são formados por conjuntos de objetos gráficos, como blocos, linhas e setas, e podem ser dimensionados e modificados conforme o desejo do usuário para compreender melhor o sistema. As funções REC e RPL permitem a cópia e réplica de componentes, funções, atores e trocas funcionais, entre outros elementos, podendo ser reutilizados dentro do projeto de origem ou até mesmo dentro de outros projetos por meio da criação de bibliotecas. Também é possível transportar o conteúdo inteiro de um diagrama por meio do Create Rec from Whole Library Content. A função REC trata do record ou registro dos elementos, ou seja, é um arquivo copiável do conteúdo selecionado. Durante a criação do REC, é criado um catálogo automático na árvore do projeto, incluindo os RECs criados e os links para os seus elementos. A função RPL cria uma réplica a partir do conteúdo salvo em RECs, transferindo também todas as informações contidas nesses componentes. Explicando brevemente como aplicar essas duas funções, primeiro é necessário selecionar os elementos que se deseja replicar, criando uma REC com eles. Após, na área em que se deseja aplicá-los, é necessário instanciar uma RPL, selecionando a REC criada e posteriormente adicionando os elementos ao modelo. Passando para um exemplo simples. Para o exemplo, eu vou criar um diagrama da arquitetura lógica, que eu vou chamar de subsistema 1, como se fosse o primeiro subsistema do meu sistema. Aqui eu vou criar dois componentes lógicos, cada um com suas próprias funções. E essas duas funções vão ter uma exchange entre elas. Para criar a REC, eu seleciono os meus dois componentes e clico com o botão direito do mouse. E eu venho aqui em REC/RPL. Depois eu vou em Create Rec e From Selection. Aqui vai aparecer o nome da minha REC, que eu vou deixar REC 1 mesmo. E aqui vai aparecer que ele já criou um catálogo para essa REC, que vai ser onde ele vai salvar essa REC na árvore do projeto. Aqui em Compliance é o tipo de constraint que vai ter no meu REC, ou seja, o quanto que eu vou poder alterar o meu REC quando eu fizer uma réplica dele para outro projeto. Eu vou deixar o black box mesmo, que é o padrão do Capella. Aqui nessas funções, eu posso vir e clicar em duas funções, por exemplo, e clicar nesse botãozinho aqui, e que vai adicionar um sufixo quando eu for fazer uma réplica dessas funções. Clico em OK, e o meu REC está pronto. Posso até ver aqui no catálogo de RECs que ele está bem aqui. Após, eu posso fechar o meu primeiro subsistema e criar um segundo subsistema. Vou chamar ele de subsistema 2.
Nesse subsistema, eu venho com o botão direito, clico em qualquer lugar e clico em REC/RPL novamente. E clico em instanciar RPL de uma REC. Aqui eu venho na REC e clico nesses 3 pontinhos aqui. Escolho a REC que eu quero instanciar, clico em OK. Nessa aba esquerda aqui vai mostrar todas as funções que ele vai trazer junto. E aqui eu posso escolher qual é o sufixo que eu quero para elas. Eu vou escolher o sufixo 23, por exemplo. E aqui, indo para baixo, ele já vai colocar esse sufixo em todas as funções que eu escolhi anteriormente para ter o sufixo. Eu venho em componentes, puxo os componentes que eu dupliquei e vou alocar as funções desses componentes. Dá pra ver que as funções têm os sufixos que eu escolhi anteriormente e que o Functional Exchange também veio junto com as funções. E é assim que se cria uma REC. Também é possível transportar RECs de um projeto para outro projeto por meio da criação de bibliotecas. Primeiro a gente vem em File, New, e em vez de Capella Project, a gente vai em Capella Library. E aqui eu vou chamar de biblioteca mesmo. Clicar em Finish e está criada a biblioteca. Ela funciona exatamente igual a um projeto. Eu venho aqui na arquitetura lógica e crio um diagrama de arquitetura lógica novo. Esse aqui vai ser, por exemplo, o subsistema 3. Eu posso criar componentes lógicos novos e funções para eles novas também. Dessa vez eu vou nomeá-los. Vou nomeá-los de componente 1 e componente 2. Componente 2. A função lógica do primeiro componente vai ser existir. E o segundo componente vai ter como função lógica brilhar, por exemplo. E agora eu vou criar uma troca funcional entre eles e posso selecioná-los e criar uma REC. Exatamente igual ao que eu já fiz anteriormente. Aqui eu vou selecionar o existir e o brilhar para colocar o sufixo atrás, clicar em OK. Aqui podemos ver que foi criado o catálogo para as RECs. Podemos fechar novamente esse projeto e vamos voltar ao projeto anterior. Aqui no projeto anterior não vai aparecer essa REC nova que eu criei aqui na biblioteca. Ela vai aparecer somente a REC que foi criada dentro desse projeto. Eu venho no meu arquivo .aird, clico com o botão direito, clico em Libraries e Manage References. Aqui eu vou clicar na minha biblioteca que eu acabei de criar e clico em OK. Dá pra ver que a biblioteca apareceu aqui no final. Dá pra ver que o livrinho da biblioteca apareceu aqui no final do meu projeto. Eu posso abrir qualquer um dos subsistemas que eu já abri anteriormente. Vou clicar com o botão direito e vou clicar em instanciar RPL. Aqui eu venho e procuro o REC que eu criei na minha biblioteca, clico em OK. Vou colocar um sufixo 65, por exemplo. E aí ele já vai colocar o sufixo nas minhas duas funções que eu tinha escolhido anteriormente. Clico em OK. Eu venho aqui em componentes e já vai aparecer esses dois componentes novos que eu trouxe para cá. Vou transportar esses componentes e transportar as funções deles também. O existir e o brilhar. Trazendo as funções, ele traz também o Functional Exchange delas.